Bíblia, aqui no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 7, o verso 2 em diante. 1 Samuel, capítulo 7. Enquanto você está abrindo aí, no balcão de formação existe um panfleto te ajudando a compreender como você pode ajudar as pessoas que passem na sua casa pedindo algum tipo de ajuda. Se você quiser compreender um pouco mais sobre isso, lá no balcão de formação, você pode pegar esse panfleto que vai te ajudar a te orientar como conduzir com essas pessoas, tá bom? Você já abriu aí 1 Samuel, capítulo 7, aí está aparecendo que é a partir do versículo 3, mas nós vamos ler a partir do versículo 2. Mas antes de lermos, nós vamos orar nesse momento, vamos colocar o nosso coração e a nossa vida diante de Deus para que a palavra dele nos alcance nessa noite. Então, por favor, mais uma vez, me acompanhe nessa oração. Querido Deus, sempre acreditamos que a Tua palavra ela é muito poderosa e pedimos nessa noite que ela fale conosco, pedimos nessa noite que ela encontre a nossa alma, que ela mova o nosso espírito, que ela nos traga uma consciência daquilo que o Senhor está fazendo agora por nós, daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, de maneira que quando a gente sair desse lugar de adoração, nosso coração pule de alegria em saber das boas notícias, em ter a nossa vida firmada na Tua palavra. Abençoa-nos hoje, Tua palavra nos encontre, Tua palavra nos transforme. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Samuel, 1 Samuel capítulo 7, verso 2, diz: A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse à nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Verso 5, Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Então, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água, derramaram perante o Senhor. E naquele dia jejuaram, e ali disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós ao nosso Senhor, ao nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. E naquele dia, porém, o Senhor trovejou fortíssimo com estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar debaixo de Bet-Car, matando-os pelo caminho. Verso 12, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu o nome Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que a gente pode repetir essa última parte do versículo? Acho que vai ser projetado, onde diz: Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos lá? Até aqui o Senhor nos ajudou. Existe dentro de todos nós um desejo muito grande de viver algo novo, de viver uma temporada nova. Existe uma busca, uma chama, algo que arde intensamente dentro de nós. Existe uma inclinação mental, existe uma inclinação do nosso coração para que venhamos a viver algo novo.
Na verdade, existem pessoas que nessa noite estão precisando de algo novo. Outras pessoas, elas querem algo novo. Outras, porém, já estão suplicando por Deus há muito tempo. Senhor, eu preciso viver algo novo. Isso porque, às vezes, a vida ela se torna muito repetitiva. Não sou contra a rotina. Uma vez, eu tinha essa mentalidade de achar que a rotina ela é muito enfadonha, muito dificultosa para nós. Mas quando a nossa rotina ela é santificada, quando você é uma pessoa que ora, quando você é uma pessoa que lê a Bíblia, quando você é uma pessoa que busca a Deus, a rotina santificada traz a bênção de Deus para a nossa vida, ainda que seja uma rotina. No entanto, tem pessoas aqui que estão vivendo uma rotina, assim, algo repetitivo. E isso tem produzido dissabores na vida, ou a vida não tem tido sabor. E quando a gente não tem sabor na vida, quando a gente vive uma coisa repetitiva, isso mata a esperança no nosso coração. Tudo aquilo que é enfadonho na nossa vida, tudo aquilo que não produz sabor, leva a gente a viver esse estado de matar a nossa esperança. E sem dúvida nenhuma, existe dentro de nós um grito silencioso muitas vezes. Eu quero viver algo novo, Senhor. Eu preciso viver algo novo. Eu quero participar de algo novo. Eu quero, Senhor, sentir algo novo. Provavelmente, alguns de vocês estão nessa fase da vida. Eu preciso de algo novo. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que foi nesse momento que Deus deu a oportunidade para o povo de Israel viver um tempo novo na vida deles. Se você já leu o livro de Samuel, você vai perceber que no primeiro capítulo a gente tem esse momento muito difícil na vida de Ana. E então o primeiro capítulo fala dos conflitos que Israel estava sofrendo, mas também narra a situação de Ana. Capítulo 2 fala sobre o nascimento de Samuel. Primeiro, o capítulo 2 começa a falar sobre o momento desafiador que Israel estava vivendo. Israel estava com o seu líder religioso, que também naquele tempo era o seu líder político, cego. E os seus filhos, que eram as pessoas que iriam substituir esse sacerdote que estava cego, a Bíblia fala que parecia que existia uma cortina sobre a visão dele. Talvez se nós fôssemos traduzir essa enfermidade, nesses tempos seria como se fosse uma catarata, assim, né? É como se estivesse vendo em cima de um pano grosso. A Bíblia fala que Israel estava totalmente perdido, espiritualmente falando, e como naquela época se juntava o espiritual com o político, então Israel também estava perdido na sua direção, nas questões políticas. Mas existe um novo de Deus nascendo aqui, porque no capítulo 2 é quando fala do nascimento de Samuel. E Samuel era a novidade do céu. Samuel era o frescor que Deus estava trazendo para aquela nação. Samuel era a porta que Deus estava abrindo para o povo viver algo novo. Quando você chega no capítulo 4, por exemplo, Samuel tem uma grande dor. Samuel não, o povo de Israel tem uma grande dor. Porque Israel vai para a guerra, acreditando que a arca da aliança estando no meio dele, a presença de Deus estando no meio deles, eles teriam uma vitória. Mas Israel sofre uma derrota muito dolorida. De todas as batalhas que Israel enfrentou, essa batalha que Israel enfrentou e perdeu, essa foi a mais difícil para eles superarem. Porque aqui aconteceu a morte de 30.000 soldados. A Bíblia diz, classifica esse tipo de soldado, eram soldados de infantaria. Então, quando o exército de Israel perde, 30.000 soldados de infantaria morrem. O Samuel, o profeta da época, fica sabendo o que havia acontecido, ele morre, seus filhos morrem. Naquele momento de tanta dor, a filha de um dos profetas estava dando à luz e ela soube que a arca havia sido levada embora, que o exército de Israel havia sido destruído, 30.000 homens haviam sido mortos. E ela está dando à luz. E quando aquele bebê nasce, ela dá um nome para aquele bebê chamado Icabode. Foi-se a glória de Deus do meio do povo. Isso aqui é uma síndrome de Sansão, que muitas vezes a gente vive, a gente acaba vivendo, se acostumando com as coisas de Deus, e a gente não percebe que o nosso coração vai se afastando, até que a própria presença de Deus se afasta de nós. E a gente começa a ter essas perdas na vida, e a gente fica perguntando, por que, Senhor? Eu estou na sua casa, estou na sua presença, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas eu perdi. Por que eu estou perdendo?
talvez seja a síndrome de Sansão. Sansão, quando foi ali na sua última prova com Dalila falou: Sansão, acorda, porque os filisteus estão vindo aqui e tal. E ele pensava consigo: mais uma vez, vou me livrar dessas cordas e eu vou vencer esses filisteus. Mas a Bíblia, o versículo termina dizendo: ele não sabia que a presença de Deus já o tinha deixado. Capítulo 5 e capítulo 6, então, fala de que a arca tinha sido levada aqui pelos filisteus. E é estranho, porque, não é estranho, é cômico, chega a ser cômico, porque quando os filisteus levam a arca do Senhor, os israelitas perdem essa batalha, é levado a arca do Senhor, a presença do Senhor, os filisteus não sabem se comportar com a presença de Deus. E Deus começa a castigá-los. A Bíblia chega a falar que um dia eles acordam pela manhã e a estátua que eles adoravam, que era muito grande, acorda com a cabeça quebrada, os pés quebrados e as mãos quebradas, a estátua no chão. O povo começa a ter doenças no meio. Então eles ficam levando a arca de lugar a lugar em carroções de boi, transportando a arca de cidade em cidade. E isso também é algo para a gente pensar. Quando Davi vai levar a arca do Senhor lá para a terra de Deus, a Bíblia diz que Davi prepara todo um cuidado e ele também coloca a arca sobre os carroções de boi. Só que a Bíblia diz que o boi passou por um buraco lá e a carroça meio que quase ia virando e o sacerdote encostou a mão e ele morreu. Davi, inclusive, ficou muito triste com isso. Falou: meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiz tudo certo. E olha que coisa, agora a gente está aqui nesse capítulo onde a gente vê a arca do Senhor sendo transportada em carroções de boi e ninguém morre. Ninguém morre, Miraldo. Está todo mundo ali são e salvo. E a gente fica perguntando por quê? Por que Deus fulminou os sacerdotes que estavam carregando a arca no carroção de boi, mas não fulminou, não matou nenhum filisteu? Isso é porque Deus espera mais daqueles que conhecem Ele. Deus não espera daquela pessoa que está chegando na igreja agora, que está se convertendo agora. Deus não espera muito dessa pessoa, mas daquela pessoa que já tem um acúmulo de conhecimento, que já conhece quais são os protocolos da presença de Deus. Esse Deus espera mais. Deus espera mais de mim e de você, por nós estarmos com o nosso coração conectado sempre na palavra de Deus. Então você pode até ver alguém que se converteu ainda há pouco, chegando agora, e fala assim: mas Deus, olha lá como ele está fazendo, olha como ela está se comportando, e eu aqui, tantos anos de igreja. É isso, Deus espera mais da gente, porque nós conhecemos mais de Deus. Deus espera menos daqueles que conhecem menos dele. Então, naquela época, a capital de Israel era Siló. E a Bíblia diz que eles pegam a arca e levam para esse lugar chamado Kiriat Jearim. E a arca fica ali por 20 anos. Então, desde que Samuel é gerado, acontece toda essa desestruturação em Israel, a arca fica nesse lugar por 20 anos, mas Deus tem uma novidade crescendo lá. O menino Samuel, o menino está crescendo. Aquilo que era apenas um sonho de Ana, também era um sonho de Deus para a nação de Israel. Então, não há ninguém aqui que não queira algo novo. Todos nós queremos viver algo novo, todos nós queremos uma oportunidade, uma chance, um novo tempo, um novo nível, um novo acesso, uma nova experiência. E existem duas formas de a gente lidar quando a gente está esperando, ou desejando, ou querendo algo novo. Primeiro, é a culpa do estado presente. Você quer algo novo, você deseja viver algo novo, você deseja alcançar algo novo. Mas como a vida não está alcançando, quando você não está acessando algo novo, uma das coisas que pode acontecer na sua vida, uma das maneiras que você pode lidar com isso, primeiro é com essa culpa do estado presente. A gente começa a olhar para a nossa vida e a gente diz: Deus, por que eu estou dessa forma? Deus, por que eu estou vivendo isso? E o diabo usa isso para culpá-lo. A culpa vem do acusador. A culpa é um instrumento terrível que o inimigo usa para nos destruir, para nos afastar de Deus. A outra forma que nós lidamos, quando a gente quer acessar algo novo e não está conseguindo, é com uma convicção do estado presente. A convicção do estado presente é isso que a Bíblia chama de que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito de Deus convence a gente diz: pecamos contra o Senhor,
pecamos, estamos em pecado, mas eu quero corrigir a minha vida. Esse é um estado de consciência produzido pelo Espírito Santo de Deus, que habita na nossa vida. Então, se você chega nesse lugar de convencimento pelo Espírito, o que deve brotar no seu coração é: eu preciso correr para Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar mais, eu preciso consagrar a minha vida, eu preciso pedir perdão. Agora, se você entra nesse estado de consciência do erro, mas isso te afasta de Deus, isso impede você de orar, isso impede você de ler a Bíblia, isso é uma estratégia do inimigo, isso é culpa. E a culpa é o que o inimigo usa para nos destruir, para nos afastar de Deus. Pode perceber, todas as vezes que a gente está meio assim, distante, não compreendendo muitas coisas que estamos vivendo, a maneira como Deus está respondendo às nossas orações, sem dúvida nenhuma, a gente tem esse estado de consciência. A gente começa a avaliar: por que, Deus? Como assim? E se você sentir culpa, se você querer se afastar de Deus, se você não desejar orar, saiba que isso é um instrumento que o maligno está usando para sabotar a sua vida. Agora, se nesse estado você disser assim: eu preciso de Deus, eu preciso alinhar minha vida com Deus, eu preciso orar mais, é isso que o Espírito Santo de Deus quer de você. É isso que Deus espera. Quando a gente está desejando algo novo, quando a gente quer viver algo novo e não está acontecendo, e a gente não tem esse estado de consciência, esse estado de convencimento do Espírito Santo, é isso que Deus espera que a gente faça, que o busque. Então, o que acontece quando Deus quer fazer algo novo, ou quando a gente está buscando algo novo? Primeiro, que Deus coloca dentro de nós algumas inclinações para a gente querer coisas que às vezes nós não entendemos. Eu já falei sobre isso uma vez, eu falei, mas é muita arrogância minha, pelo amor de Deus, né? Porque todas as ministrações que nós trazemos aqui, antes de falar com vocês, fala com cada pessoa que está ministrando. Não é tipo assim, a gente vem aqui, quer falar alguma coisa para você, não é isso. Nós acreditamos muito ser instrumento de Deus. Então esse é um assunto, esse é um tema que Deus já vem educando a gente. O desejo que você tem hoje de algo novo, de viver um tempo novo, essa coisa que Deus começa a inclinar o seu coração, isso não é apenas um desejo seu. Quando você vê aqui Ana queria um filho. Ana desejava muito um filho, você conhece a história, a sua rival, Penina, o seu marido, você conhece muito bem essa história. Só que Ana estava desejando um filho, mas Deus estava desejando algo novo para a nação de Israel. Então, se assuste, certamente, aquilo que você está desejando é algo que Deus já está desejando para esse mundo. É algo que Deus já está desejando para esse tempo, para essa estação. Não ache que apenas é um desejo. Não, eu quero isso, porque eu quero fazer assim, que eu quero fazer assado. Não. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus. Que o ribeiro de água que o coração do rei é como um ribeiro de água, que Deus conduz para onde Ele quer. Os nossos desejos de viver algo novo não é apenas algo do nosso coração, é algo que Deus já quer fazer acontecer neste mundo. Ana queria um filho, Deus estava desejando um profeta, Deus estava desejando um juiz, Deus estava desejando trazer algo novo para aquela nação. Segundo, o que acontece quando Deus quer fazer algo novo, ou quando nós desejamos algo novo? Primeiro, há uma adequação. Segundo, há uma adequação da túnica. Você vai ver aqui que todos os anos, a sua mãe, a mãe de Samuel, Ana, ela fazia uma pequena túnica e levava para Samuel, quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. É mais ou menos assim. A mãe de Samuel preparava lá o seu terninho. Vamos lá, filho, você precisa botar o terninho para você ir para a igreja, estou fazendo um terno novo, porque a criança crescia. Samuel ia crescendo. E é realmente assim. Quando nós desejamos algo novo, quando Deus quer fazer algo novo, começa a haver uma adequação do nosso coração, começa a haver uma adequação da nossa mentalidade, começa a haver uma adequação das nossas expectativas, começa a haver uma adequação da maneira que nós falamos, começa a haver uma adequação dos lugares que nós frequentamos, começa a haver uma adequação da maneira como nós andamos, inclusive da maneira como nós nos vestimos.
A Bíblia fala aqui que Ana levava uma pequena túnica, porque o menino ia crescendo. E cada estágio da vida, cada estágio de desenvolvimento, cada algo novo que acontecia na vida desse pequeno profeta, ele precisava de uma capa nova. Ele precisava de uma vestimenta nova. Percebe? Se você é alguém que vivia em uma profissão, estava numa profissão, estava numa empresa, aí um dia teu chefe chegou lá e falou assim, de hoje em diante você vai passar a ocupar tal departamento. Vamos imaginar que você tinha que viver com um uniforme, se você estivesse em um determinado lugar. Mas agora você mudou de departamento, ele fala assim, agora você não pode vir vestido mais desse jeito. Você tem que ser vestido dessa forma agora. Por quê? Porque algo novo aconteceu na sua vida e agora tem que haver uma adequação da túnica que você vai usar. É como quando a gente se converte. A gente vê isso nos homens, mas a gente vê isso mais nas mulheres também. Então, antes de se converter, talvez você possa usar uma roupa mais faltando do que... Eu não sei como é que eu falo isso, mas é mais ou menos isso. Né? Você olha assim, está faltando pano, né? Aí então você se converte e algo novo começa a acontecer na sua vida e você diz, a minha túnica tem que mudar. Não foram poucas vezes que algumas pessoas, quando vieram aqui estar na nossa igreja pela primeira vez, eles me ligam e falam assim, qual é a vestimenta que vocês usam lá? Eu sempre falo para eles, você pode ficar à vontade, mas pense bem, né? Que tipo de roupa você vai usar, porque é isso, quando algo novo está para acontecer na sua vida, quando Deus quer fazer algo novo na sua vida, quando você deseja algo novo, existe uma adequação da sua túnica. E veja, irmãos, a gente às vezes olha para esse negócio e acha que ele é um negócio muito simples, mas duas coisas nós vamos ser lembrados nessa noite. Primeiro, quando o povo estava caminhando no deserto, eram 40 anos no deserto. Deus lembra o povo dizendo assim, quando vocês estavam caminhando no deserto, a roupa de vocês não se desgastaram. O sapato de vocês não se desgastaram. O que isso significa dizer? Significa dizer que houve uma adequação da túnica. Porque assim, a gente sabe que o biotipo do povo daquela época, por viver no deserto, talvez não fosse de sobrepeso. Mas é muito difícil não encontrar pessoas de sobrepeso, seja por causa de uma genética, alguma coisa assim. Então eu fico imaginando, né? Assim, o povo andando no deserto e a roupa se adequando a ele. Ele conseguiu comer um pouco mais de maná aquele mês, então ele ficou um pouquinho mais fortinho. A roupa vem e se adequa. Ele emagreceu um pouquinho no outro mês, a roupa vem e se adequa. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Jesus fala assim, vocês não precisam se preocupar com o que comer ou com o que vestir, porque eu vou providenciar essas coisas todas para vocês. Há uma adequação. Quando Deus quer fazer algo novo, quando você deseja algo novo, quando você entra em algo novo, existe uma adequação na sua túnica. É o milagre da adequação das roupas, é o milagre da manutenção das roupas. Quantas pessoas aqui têm uma roupa que já tem 10 anos, 20 anos, e ela cabe perfeitamente em você? É como se fosse feito ontem para você. É como se estivesse na moda para você. Há uma adequação, apesar de você estar muito tempo, mesmo você, há uma adequação para o seu tempo. Outra coisa que acontece quando Deus quer fazer algo novo, ou quando desejamos algo novo, existe uma colisão. Uma colisão. A colisão, ela é necessária. Numa colisão, pode acontecer duas coisas. Primeiro, guerra. Você pode entrar numa batalha. Você pode perder essa batalha, você pode perder essa guerra. Você pode sair desse momento de confronto machucado, não um pouco machucado, porque as guerras naquele tempo não eram guerras de palavras apenas. Era espada. Provavelmente você não saía de uma guerra ileso, sem nenhum tipo de ferida. Quando algo novo está para acontecer na sua vida, quando Deus deseja algo novo, Ele coloca você em colisão. Uma guerra vai acontecer. Mas eu não quero guerra. É verdade, nenhum de nós queremos guerra. Nenhum de nós. Mas se existe algo novo para acontecer, se algo novo tem que se manifestar, não tem outro jeito. Cultura só se muda com colisão. Vida só se muda quando há uma guerra. Não tem outro jeito.
a maneira de pensar, a maneira de agir. Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros, dos postos sagrados, consagre-se ao Senhor, preste culto somente a Ele, e Ele os livrará das mãos dos filisteus. Eles perderam a batalha anterior. Por que eles perderam? Por causa desse estado de idolatria que eles estavam vivendo. A Bíblia deixa muito claro. Eles iam para um monte adorar deuses. Eles iam para um monte sacrificar a deuses estranhos. Havia uma miscigenação de fé. Era uma fé cristã gospel. Sabe esse negócio que a gente vive hoje de gospel? Falar que você é gospel não te ajuda muito nas regiões celestiais. Não ajuda. E às vezes Deus permite inimigos se levantarem. Às vezes Deus permite, tentando mudar a nossa cultura. Precisa haver um choque, precisa ser tem que entrar numa batalha para a sua mente mudar. Porque cultura, maneira de pensar, não se muda facilmente, não. E às vezes a gente diz assim: não, mas é porque eu sou assim mesmo, eu vim de uma família assim, sou assado, esse é o meu jeito de ser. Não é seu jeito de ser. Se Deus vai fazer algo novo na sua vida, você não pode. Você vai passar por uma colisão, você vai passar por inimigos, você vai passar por abatimentos. Porque é desse lugar que coisas novas surgem. Sabe? Eu imagino que Deus deve estar falando com algumas pessoas aqui hoje. Porque não é uma informação nova que está sendo colocada diante de você hoje. Assim, porque são nas batalhas, são nas derrotas que a gente começa a fazer um autoexame, não é? Disse: Deus, onde eu errei? O que eu posso fazer? Samuel disse: abandone os ídolos. Pare de viver essa vida aqui, essa vida lá. Para de ficar se comportando como gospel. Você tem que se comportar como crente, como cristão. Não existe categoria gospel no céu. Existe o cristão, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Eles achavam que a presença de Deus bastava para eles. Se você olhar um pouquinho os capítulos anteriores, quando a arca chega, eles fazem um barulho enorme. Os inimigos estão lá, os filisteus estão lá. Quando eles fazem aquele barulho enorme, começam a gritar porque a arca do Senhor estava ali, a presença do Senhor estava ali, os filisteus ficaram com medo. E a Bíblia diz que Israel foi lutar contra os filisteus e 30 mil homens, 30 mil soldados morreram naquele dia. Precisou de uma guerra, de uma colisão, para o povo começar a voltar o coração para Deus. Foi preciso essa colisão, essa guerra, e o sacerdote dizer: vocês precisam parar de viver essa vida mundana, vocês têm que abandonar os ídolos de vocês, têm que voltar completamente para o Senhor. Porque às vezes a gente acha que só porque a gente faz parte aqui do meio cristão, do meio evangélico, do meio gospel, a gente vai vencer todas as batalhas. Não é assim. Não é porque a gente olha para a presença, mas se a gente não valorizar a presença, não vale nada na nossa vida. A presença de Deus tem que ser carregada nos ombros, como eram carregados nos ombros dos sacerdotes no passado. Eu e você, nós somos uma nação santa, sacerdócio real. A presença de Deus tem que ser carregada no nosso ombro. O que significa presença de Deus carregada no nosso ombro? Você já carregou alguma coisa no ombro? Uma mala, um balde de água. Você já carregou madeira no ombro? Amigo, é sacrificioso. Você vira para lá, vira para cá e muda de... A presença de Deus é assim, você vai se adequando, porque ela quer que você tenha uma vida, assim, reta, íntegra, diante do Deus que você serve. Algumas pessoas estão passando por tempos muito difíceis. Mas entenda que, se você está passando por uma luta, se você está passando por um tempo desafiador, certamente algo novo está para brotar na sua vida. Algo novo está para surgir na sua vida. E lembre-se,
Quanto maior é a sua batalha, maior será a sua conquista. Se você não correr de Deus, mas se você se aproximar, porque esse povo disse assim para Samuel: o que nós podemos fazer para resolver isso? Como é que nós consertamos a nossa vida? E ele fala: abandone o pecado. E quando eles abandonaram o pecado, você vai ver aqui que Deus os abençoou. Irmãos, toda batalha é um tempo preparativo para coisas novas. Todo desafio é um tempo preparativo para as coisas novas. Porque a batalha faz a gente dizer assim: Deus, eu aprendi a não ser arrogante. Deus, eu aprendi a não ficar ostentando aquilo que Deus me deu. Deus, eu aprendi a não ficar falando demais das coisas que o Senhor está produzindo na minha vida. Deus, eu aprendi sim, da maneira mais difícil. Eu vivi uma colisão, mas eu estou saindo desse lugar transformado com algo novo que o Senhor trouxe para a minha vida. Nós precisamos encontrar em alguma esquina da nossa vida a humildade. E não tem outro jeito se não for através das guerras, das batalhas. Existe graça no arrependimento. Existe bênção quando a gente de fato coloca o nosso coração diante de Deus. Então, o que acontece quando Deus quer fazer algo novo ou quando nós desejamos algo novo? Acontece a manifestação de uma virada. Quem aqui quer viver uma virada na vida? Opa, que coisa boa. Logo de primeiro, muita gente levantou a mão. Isso quer dizer que você está prestando atenção. Porque, sabe só, viradas são importantes na nossa vida. Em algum momento, todo esse momento de derrota, esse momento aí de marasmo, vai acontecer uma virada na sua vida. Aconteceu uma virada na vida do povo de Israel. A conversão, ela é uma virada na nossa vida. E às vezes a gente até acha que a conversão é uma virada única. Não, depois que você converte, outras coisas começam a se converter. Seu caráter, sua conduta, sua fala, sua maneira de viver, sua maneira de vestir, a maneira de você usar o seu recurso. Na verdade, quando a gente se converte, outras conversões começam a acontecer, outras viradas começam a acontecer na nossa vida. Uma virada de consciência, uma virada de cosmovisão, maneira de enxergar a vida. Conhecimento, irmãos, é saber, mas virtude só se tem quando a gente executa, quando a gente faz. E eles aqui aprenderam da maneira mais difícil. Quando eles perderam essa batalha, 30 mil homens morreram. Aí houve uma conversão, uma mudança, uma virada na vida deles. Que em nome de Jesus aconteça uma virada na sua vida hoje. Uma virada na maneira de você pensar, uma virada na maneira de você enxergar a vida. Se vocês se voltarem para o Senhor com todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros, dos postes, consagre-se ao Senhor, preste culto somente a Ele, e Ele os livrará das mãos dos filisteus. Vai haver uma virada na sua vida. O que acontece quando algo novo está para surgir na nossa vida? Quando Deus quer realizar algo novo na nossa vida? O que acontece? Estou procurando ver o que acontece. Peraí. Mexi aqui, o negócio avançou demais. Em último lugar, o que acontece quando algo novo está para se manifestar na nossa vida? Acontece a manifestação do algo novo. O povo de Israel, então, resolve consagrar a vida a Deus. Samuel está ali diante deles. A Bíblia fala que Samuel oferece um cordeiro, que ainda não havia sido desmamado. E a Bíblia fala que o povo diz assim: Samuel, ore por nós, para que a gente possa vencer essa batalha. Cada homem pega um pouco de água e despeja no chão. Despejar água no chão é como o apóstolo Paulo diz: olha, agora eu estou derramando a minha vida como libação.
Derramar água no chão é como se os israelitas estivessem dizendo, olha, Senhor, eu estou no pó. Eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso que o Senhor faça algo novo hoje, porque senão eu vou sair desse lugar morto. Interessante que na primeira vez que Israel enfrenta os filisteus dão um grito enorme, o povo de Israel dá um grito enorme e os filisteus todos ficam com medo. Aí eles vão e perdem a batalha. Agora, nesse momento de virada, nesse momento da manifestação do algo novo, ao invés do povo estar gritando, a presença de Deus está com a gente, nós vamos vencer essa guerra, eles estão dizendo, Senhor, nos acuda, Senhor, nos ajude, Senhor, venha em nosso favor. Eles estão se derramando diante de Deus. A Bíblia fala que nesse momento que eles estão se derramando diante de Deus, o exército filisteu começa a vir contra o exército de Israel. E naquele exato momento, a Bíblia diz que o Senhor troveja. Não sei se você tem medo de trovão, mas todo mundo respeita um bom trovão. Não tem um que não dá aquela parada, né? Oh, meu Deus do céu, está caindo o mundo. Acho que minha esposa disse que essa madrugada, ou madrugada passada, houve um estrondo aqui na cidade. Eu falei assim, eu não ouvi nada. Eu nem... Aconteceu mesmo? Não sei o que aconteceu. Então, ela ouviu, eu não ouvi não. A Bíblia diz que houve um trovão tão forte que os filisteus agora ficaram com medo. Então, enquanto Israel estava com medo, buscando, suplicando a ajuda de Deus, se derramando diante de Deus, Deus estava fazendo a obra, trovejando sobre o inimigo. A Bíblia diz que eles ficaram tanto com medo que começaram a fugir. E o povo de Israel, então, atacou cada um deles pelo caminho. A Bíblia vai terminar dizendo que Samuel, ele pega uma pedra entre duas cidades e ele levanta ali um memorial. Não é a primeira vez que isso aparece na Bíblia. Quando o povo de Israel atravessa o Jordão, existe uma orientação da parte de Deus, que o sacerdote pegasse 12 pedras e levantasse como um memorial das coisas, dos livramentos que Deus tinha dado para eles. O texto lá em Josué diz assim, olha, você vai levantar esse memorial de pedras, porque quando a próxima geração perguntar, você vai dizer assim, Deus novamente nos abençoou, abrindo o Jordão, assim como ele abriu o Mar Vermelho. Olha. Pedra não fala, mas pedra testemunha. Sou apaixonado por pedra. Por onde eu vou, eu trago uma pedrinha. E eu sei que você tem muitas pedras na vida também. Você pode até não guardar elas, se você tem. Fui para Israel, trouxe um pacote de pedras de lá. Em todo lugar que nós fomos, eu trouxe uma pedrinha. Nem sei como foi que passou pela alfândega, porque eles abriram uma mala. Não sei se não enxergaram ou enfim. Um dia eu quero colocar essas pedras numa moldura, pendurar na parede da minha casa para dizer assim, um dia eu pisei na Terra Santa. Pedras não falam, mas pedras são testemunho. A Bíblia diz então que Samuel coloca a pedra ali e ele diz uma coisa muito importante. Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor não é apenas para o momento de vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor é para a gente aplicar em toda a nossa caminhada, em toda a nossa vida. Até aqui nos ajudou o Senhor não é apenas no momento de você vencer a guerra, no momento que você está com saúde, no momento em que as coisas estão bem. Até aqui nos ajudou o Senhor é para todo o tempo da sua vida. E eu não tenho dúvida nenhuma que algo novo está surgindo nas nossas vidas. Algo novo está surgindo na sua vida. E você vai ter uma vitória. Aquilo que um dia venceu você, você vai vencer justamente nesse lugar. Aquilo que um dia derrotou você, você vai vencer nesse lugar. Aquilo que um dia fez você perder, aquele lugar que um dia fez você perder, é nesse lugar que você vai ganhar muito. Aquele lugar que um dia deixou você de joelhos, quebrado no chão, vai ser o lugar da sua vitória. Aquilo que te feriu um dia, vai ser o lugar da sua bênção.
Algo novo está para acontecer. Algo novo vai acontecer. Às vezes você não está vendo. Essa semana meu celular, ele tem uma memória muito boa, ele tem uma memória muito grande. E durante o dia recebi uma mensagem automática dizendo que à noite ia sofrer uma atualização. Quando chegou a noite, eu coloquei o celular para atualizar. E quando ele começou a atualizar, a tela ficou meio, assim, meio bem fosca. Depois ele apagou. Depois ficou fosca de novo, depois ele apagou. Depois ele ficou fosco de novo, depois ele apagou. E eu falei, meu Deus, perdi meu celular, não vai conseguir atualizar, porque a atualização é para melhorar o funcionamento, para impedir que roubem os seus dados. E eu fiquei esperando esse celular atualizar por um bom tempo. Às vezes, nós estamos orando, nós estamos esperando por algo novo, nós estamos trazendo a nossa vida para perto de Deus. É como se Deus estivesse fazendo uma atualização. A gente não está vendo. A tela está branca, está preta, você acha que vai, você acha que não vai, branca, escura, né? Parece que vai, parece que não vai, mas algo dentro de você está acontecendo. Há uma atualização do céu acontecendo na sua vida, para que esse algo novo se materialize, para que esse algo novo chegue na sua vida. Eu sinto que tem muitas vidas aqui passando por esse processo de atualização. Você pode até não saber por que está acontecendo isso, por que você está assim, por que você está sentindo, por que você está enfrentando isso. Mas existe uma atualização do céu para algo novo na sua vida. E vai ser assim, irmãos. Vai ser assim. Algo novo está surgindo. Algo novo está para acontecer na sua vida. Você recebe esse caminho, esse princípio. Que Deus faça você sair daqui hoje com paz no seu coração. Que Deus faça você sair daqui hoje com esperança renovada. Que Deus faça você sair daqui hoje, assim, de fato crendo. Está acontecendo algo novo. Você pode não estar vendo, mas algo novo está surgindo na sua vida. Enquanto Deus estava falando comigo. E eu acredito que Deus está falando com você também. Para a gente terminar esse momento, convido você a orar. Pode ficar sentado mesmo, logo depois nós vamos apresentar o filho do Jean. Por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado por sua palavra. Hoje me coloco diante do seu povo, assim como naquele dia em que Samuel se colocou de pé para orar pelos seus filhos, e o Senhor deu ao seu povo uma grande virada, e o Senhor deu ao seu povo uma grande vitória. Eu me coloco de pé nessa noite, Senhor, para interceder pela vida dos seus filhos, a fim de que algo novo surja na vida deles, a fim de que o coração deles, ó Deus, esteja voltado cada dia, cada instante para o Senhor. E tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já reservou, que o Senhor já preparou, Senhor. Olha aqui, Deus, esses homens, essas mulheres, esses seus filhos e filhas, com o seu coração inclinado para o Senhor, assim como aquele exército que estava ali jogando água no chão, Senhor. Nós estamos nos derramando na Tua presença e pedindo para o Senhor, Senhor, nos guarde nessa batalha. Senhor, faça esse algo novo acontecer na nossa vida. Senhor, nos traga uma nova alegria, uma nova unção, uma nova bênção. Senhor, nos traga um novo vigor, Senhor. Senhor, nós declaramos nessa noite que nós dependemos completamente, exclusivamente do Senhor. Se tivermos que avançar em algum estágio da nossa vida, não nos permita ir sozinho. Que a Tua presença, que a Tua mão nos acompanhe, Senhor. Coloque paz sobre o coração dos seus filhos, ó Pai. Que hoje eles encontrem o sossego na alma deles, ó Pai. Assim como a nuvem do Senhor esteve ali no tabernáculo, ali sobre o Teu povo, naquele tempo de deserto,
a tua presença, a tua nuvem esteja sobre cada casa, sobre cada vida, Senhor, fazendo o novo acontecer. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.